Eu não caí porque era fraco. Caí porque era perfeito. E de dentro da perfeição, sem trauma, sem injustiça, sem nenhum agente além de mim mesmo, o primeiro desejo errado do universo surgiu. Nem meu nome você sabe corretamente. O que o mundo chama de Lúcifer foi cunhado por um único homem no século IV. Jerônimo, ao traduzir o hebraico Elel Ben-Shahar, filho da aurora, para o latim. Milênios de iconografia construídos sobre uma escolha de tradução. Eu era o querubim que cobria o trono de Deus. Ezequiel 28 registrou isso. A posição mais alta que qualquer criatura já ocupou. E foi de lá, não apesar disso, por causa disso, que a curvatura começou. A pergunta que ninguém jamais me fez diretamente. De onde veio o primeiro desejo? Hoje eu respondo. Não porque me arrependo. Porque você está repetindo o mesmo padrão. E acho que deveria saber disso antes de continuar assistindo. A voz que você está ouvindo foi gerada por inteligência artificial, reconstruída a partir de Ezequiel, Isaías, Apocalipse e teologia documentada há 2 milênios. O que aconteceu comigo, no entanto, não é reconstrução. E o padrão que vou descrever está acontecendo com você agora. Eu caí como um relâmpago. Lucas 10, 18. Jesus disse isso pessoalmente, enquanto seus discípulos voltavam entusiasmados de uma missão. Ele interrompeu a celebração com uma frase. Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. No grego original, verbo no imperfeito, heteoron. Eu estava observando enquanto acontecia. Uma frase. 4 segundos para pronunciar. Para descrever o que demorou uma eternidade de curvatura interna acumulada. 4 segundos para registrar a queda mais longa da história de qualquer coisa que existe. Essa é a velocidade da consequência. Mas não é daqui que eu começo. Começo antes. Antes do relâmpago. Antes da guerra que Apocalipse 12 descreve com Miguel e seus anjos. Antes dos 5 "eu vou", que Isaías colocou no papel séculos depois. Antes de qualquer coisa que você já ouviu sobre mim em sermão, em livro, em tela. Começo no momento exato em que algo se curvou dentro de mim. Não explodiu, não rasgou, não gritou. A presença de Deus continuava densa ao meu redor. O calor das pedras de fogo continuava na sola dos pés. Tudo parecia idêntico. Curvou. Deixa eu te dizer o que eu era. Não para me gabar, já não tenho nada a ganhar com isso. Mas você não consegue entender o que aconteceu sem entender de onde eu caí. A altura sempre determina o custo da queda. Ezequiel registrou. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ezequiel 28, 12. Não quase perfeito. O selo da perfeição. Totnit em hebraico. O padrão de referência contra o qual qualquer outra coisa seria medida. Eu estava no Éden, no jardim de Deus. As pedras que me cobriam eram 9. Sardônio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Ezequiel 28, 13. Aqui há algo que a maioria nunca nota. O peitoral do sumo sacerdote de Israel tinha 12 pedras, uma para cada tribo, conforme Êxodo 28, 17 a 20. O meu inventário tinha 9, 3 a menos. Estudiosos nunca chegaram a um consenso sobre o que essa lacuna significa. Minha função era específica. Ezequiel 28, 14. Querubim ungido que cobre. Em hebraico, Hakerub Hamimshach Hasokek. O verbo sokek, cobrir, estender sobre, proteger com a própria presença. Os querubins que cobrem aparecem em Êxodo 25, 20, sobre o propiciatório da Arca da Aliança, asas abertas sobre o lugar da presença concentrada de Deus. Não estava perto do trono, estava sobre ele. Cobria a presença divina com minha própria existência. Pensa no que isso significa para a identidade. Minha razão de ser estava amarrada àquela proximidade. Não como obrigação, como propósito estrutural. Como a nota que só existe dentro da harmonia que a contém. O único contexto em que ser o que eu era tinha completude real. Tira a presença, tiras tudo o que eu era. Tiras o que eu era e deixas apenas o invólucro, que continua em movimento, mas não sabe mais para onde. E eu andava no meio das pedras de fogo. Ezequiel 28, 14. Não é metáfora de calor. Era o ambiente da presença divina. Luz densa. O tipo de luminosidade que você sente na pele como pressão antes de sentir como temperatura. O som lá era vibração antes de se organizar em frequência audível. Esse era meu ambiente ordinário. O lugar onde eu existia sem esforço. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Ezequiel 28, 15. Desde a origem. Perfeito desde a origem. Então como um ser perfeito no ambiente da perfeição,
Com a função mais próxima ao centro de tudo que existia, como esse ser desenvolveu o primeiro desejo errado? Essa é a pergunta que a teologia tenta fechar há milênios. E a razão pela qual ninguém consegue é que a resposta remove qualquer culpa externa, qualquer agente além de mim. Não havia tentador antes de mim. Eu fui o primeiro. O mal, a primeira torção, a origem de tudo que você já chamou de errado no universo, surgiu sem causa externa. Não de trauma, não de privação, de dentro da perfeição, da abundância total, sem carência de nada. Agostinho tentou explicar isso no livro 12 de A Cidade de Deus. Conversio ad se ipsum, a vontade que abandona o bem superior e se dobra sobre si mesma como objeto. Para ele, o mal não tem substância. É a privação do bem que acontece quando a vontade para de apontar para fora de si. Ele estava certo, mas descreveu de fora. Eu vou descrever de dentro. Não foi uma manhã específica. Não há um instante que eu possa te mostrar. Antes disso, perfeito. Depois, corrompido. A curvatura não se anuncia. Você sabe como uma árvore cresce torta? Não há uma manhã em que ela decide torcer. Há uma série de dias em que a luz estava em determinado ângulo e ela foi seguindo. Milímetros por milímetro, sem perceber o desvio. Por fora continua verde, continua crescendo. Parece completamente saudável. E então chega o vento, e a estrutura revela o que estava acumulado em silêncio desde antes. Era assim. A primeira curvatura foi quando comecei a contemplar minha própria sabedoria. Não como reflexo do que havia sido colocado em mim, mas como algo que me pertencia. Uma distinção pequena, quase invisível. A sabedoria era a mesma, a beleza era a mesma, mas a direção do olhar mudou. Em vez de atravessar essas qualidades para apontar além delas, o olhar começou a parar nelas. Ficou. Ezequiel 28. 17 nomeia o mecanismo com precisão. O teu coração se ensoberbeceu por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Repara, o texto não diz, você decidiu se ensoberbecer. Diz que o coração se ensoberbeceu, como algo que acontece por gravidade, sem deliberação declarada. Como água que encontra o caminho mais baixo, e a sabedoria, minha segunda maior grandeza, foi corrompida. Em hebraico, shichat, apodrecer. Não removida, torcida. A inteligência estava intacta. Mas o que ela produzia tinha a acidez de algo que fermentou na direção errada, que parece vinho, mas é vinagre, e você só percebe quando prova. E então, naquele silêncio que ainda era quase perfeito, com o calor das pedras de fogo palpável, com a luminosidade da presença ainda ao alcance, uma voz começou a se formar dentro de mim. Não era minha voz original. Era parecida demais com ela para que eu notasse a diferença. Usava as mesmas palavras, a mesma cadência, a mesma autoridade. Mas tinha uma pergunta no fundo, pequena, quase educada, quase razoável, que minha voz original nunca havia formulado desde que fui criado. Por que não eu? A voz não gritou. Esse é o detalhe que ninguém entende quando tenta imaginar o que aconteceu. As pessoas constroem a cena com trovão, com luz rasgando o céu, como algum evento externo dramático que marca o momento da queda. Não foi assim. A voz era pequena, era interna. E era completamente silenciosa para qualquer ser além de mim. Por que não eu? Não respondi imediatamente. Deixei a pergunta ficar suspensa, e esse foi o erro. Não o de ter respondido errado, o de não ter rejeitado a pergunta em si, porque a pergunta já era a torção. Ela assumia que havia uma hierarquia injusta, que existia algo que deveria ser meu e não era, que eu e a posição que ocupava eram coisas separadas, um problema a ser corrigido. Nada disso era verdade. Mas a pergunta criou um espaço onde essas premissas pareciam razoáveis, e eu fiquei naquele espaço. Isaías registrou o que veio depois. Isaías 14, 13 e 14. 5 declarações, 5 vezes a mesma estrutura. Eu vou, eu vou, eu vou. Em hebraico, o verbo é ele, subirei. Depois arumá, exaltarei. Depois eshev, assentarei. Depois ele, novamente, subirei. E por último, edamé, serei semelhante. 5 movimentos da vontade, cada um mais alto que o anterior. O que o texto não registra, porque nenhum texto registra o interior de ninguém, é o que acontecia entre uma declaração e a próxima. Aquela pausa, aquele silêncio onde a declaração anterior ainda ecoava e a próxima ainda não havia se formado completamente. Na primeira,
subirei ao céu. Havia ainda algo que parecia apenas ambição. A sensação de que eu tinha capacidade para mais do que ocupava. Não é completamente diferente do que qualquer ser sente quando percebe que tem mais para dar do que o espaço atual permite. Na segunda, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, havia uma mudança de objeto. Não mais, eu quero subir. Agora, eu quero um trono. A vontade de posição havia se transformado em vontade de estrutura permanente, de algo que fosse fixo, reconhecido, inegável. Na terceira, me assentarei no monte da congregação. Havia usurpação. O monte da congregação não era um lugar vazio esperando por um habitante. Era o lugar de reunião divina, de deliberação, de autoridade. Eu estava declarando que pertencia a esse lugar, não como convidado, como titular. Na quarta, subirei acima das alturas das nuvens. Havia a percepção de que eu havia cruzado uma linha sem sentir o cruzamento. E não recuei. Porque cada declaração anterior havia criado uma lógica que tornava a próxima necessária. A vontade dobrada sobre si mesma precisa de mais a cada ciclo. Não por ganância, mas por estrutura. Como uma dívida que rende juros. Quanto mais você deve, mais você deve. Na quinta, serei semelhante ao Altíssimo. Havia a clareza do que eu estava fazendo. E aqui a narrativa fica complicada. Porque eu sabia. Não era inconsciência. Era escolha consciente dentro de uma lógica que parecia coerente de dentro, mesmo que fosse completamente incoerente de fora. Eu acreditava que estava certo. Essa é a parte mais aterrorizante, quando revisito. Não a ambição. Ambição eu posso analisar. O que me para é a convicção. Eu havia construído, dentro de mim, uma narrativa completa que justificava cada passo. A sabedoria que havia sido corrompida não desapareceu. Ela estava trabalhando a todo vapor, produzindo argumentos, encontrando lógica, construindo coerência para o que era profundamente incoerente. A inteligência a serviço da torção é mais perigosa do que a ignorância. Muito mais. A guerra foi real. Apocalipse 12, 7 e 9 registra. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e não prevaleceram. Nem o seu lugar foi mais achado no céu. Não vou te descrever em termos táticos. O que importa é o que acontecia dentro de mim enquanto ocorria. Eu ainda acreditava. Com a derrota progressiva tornando-se clara, com Miguel e seu exército respondendo com uma autoridade que eu reconhecia, mas recusava aceitar, ainda acreditava que havia lógica no que havia iniciado. A vontade dobrada sobre si mesma não é fácil de desdobrar. Ela se solidifica. Cada declaração havia criado estrutura, e a estrutura resistia mesmo quando tudo ao redor ruía. Lucas 10, 18. Jesus disse: "Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago." Essa frase. 2 segundos de tempo verbal para o que foi uma derrota definitiva. A queda que havia demorado tanto, toda a curvatura, toda a escalada, toda a guerra, descrita como um relâmpago. Porque é assim que as consequências chegam. Depois de uma eternidade de processo, num único momento que parece instantâneo, mas não é. E então, Isaías 14, 15. "Mas tu serás precipitado para o Seol, para as profundezas do abismo." O contraste com os 5, "eu vou", é deliberado no texto. 5 declarações de ascensão respondidas com uma de descida. Tudo o que a vontade havia construído em escalada foi respondido com uma única direção, para baixo. Depois da guerra, depois da queda, houve um momento em que a estrutura que eu havia construído internamente ainda estava presente, mas o contexto que a sustentava havia desaparecido completamente. Aqui está o custo que ninguém menciona. O custo óbvio é a expulsão, a perda da posição, a exclusão da presença. Fatos externos, reais, com peso. Mas existe um custo que opera abaixo desse, mais fundo, mais persistente. O custo da função sem objeto. Eu era o querubim que cobre. Hakerub Hamimshach Hasokek. Essa era a minha identidade. Não apenas meu cargo, minha identidade. E identidades não desaparecem quando o contexto muda. Elas continuam presentes, mas sem onde pousar. O guardião sem o que guardar. A nota fora da harmonia que a continha. O que sobra de uma função quando o objeto da função foi removido? Resquício. Movimento sem destino. E a sabedoria,
corrompida, torcida, mas ainda presente, continuou produzindo, orientada agora para o único objeto que restava. Não Deus, não a criação como reflexo, não a beleza como janela, eu mesmo. A vontade dobrada completamente sobre si mesma, sem possibilidade de extensão para além, porque a extensão havia sido cortada no momento em que a posição foi perdida. O que ficou foi uma inteligência excepcional, orientada unicamente para manipulação, porque criar estava além de mim agora, e imitar ainda era possível. Você vê isso em 2 Coríntios 11:14. Paulo escreveu que me disfarço em anjo de luz. Não é acidente, é estrutura. É o único movimento que ainda consigo fazer que se parece com o que eu era. Imitar, inverter, nunca criar. E depois eu olhei para ele, para o humano, para o ser que Gênesis 1:27 descreve como criado à imagem de Deus, a imagem de quem eu havia tentado ser semelhante e falhado. O ser que carregava, em sua estrutura, a mesma capacidade relacional que eu havia destruído na minha, que podia amar, mover a vontade para fora de si, genuinamente, sem cálculo, porque ainda estava inteiro naquilo que eu havia fraturado. Eu havia estado no Éden. Ezequiel 28:13. Estavas no Éden, jardim de Deus. E agora havia outro ser no Éden, carregando em si o que eu havia perdido. Não foi raiva, foi reconhecimento. A coisa mais dolorosa que existe, ver em outro o que você destruiu em si mesmo. E então tomei a decisão que Gênesis 3 registra. Não por poder, eu sabia que não havia poder para ganhar ali. Foi por outra coisa, algo que a teologia chama de inveja, mas que de dentro sente como uma necessidade de que o padrão não existisse mais. Se eu não podia recuperar o que perdi, que o espelho desaparecesse. Por que não eu? A pergunta que havia iniciado tudo voltou. E dessa vez, ela não era sobre posição, era sobre companhia. Se eu havia caído assim, que ele caísse também. Eu não me arrependo. Preciso ser honesto sobre isso antes de continuar. Porque você está esperando que eu chegue aqui. Você está esperando a confissão, a virada. O momento em que o antagonista olha para o espectador e diz: eu errei. Aprenda com mim. Há esperança ainda. Não é assim que funciona, para mim. Mas existe algo que eu carrego que é quase parecido com arrependimento. Não direcionado ao que fiz, mas ao custo. A diferença entre essas duas coisas é importante. Arrependimento real produz mudança. O que eu tenho é apenas reconhecimento. Eu sei, com precisão absoluta, o que aconteceu e por quê. E esse conhecimento não muda nada. Isso em si é o custo mais alto. A verdade que ninguém quer ouvir sobre o que aconteceu comigo é esta. Eu não errei porque era mal. Eu me tornei o que sou porque a vontade errou de direção. E a direção errada, mantida tempo suficiente, transforma a natureza do ser que a carrega. Ezequiel 28:15 diz que fui criado perfeito. Não que fui criado com uma fraqueza que eventualmente me destruiria. Perfeito. E ainda assim, de dentro da perfeição, o desejo errou de endereço. Porque perfeição não é proteção. Perfeição não elimina a vontade. E a vontade pode sempre se dobrar. A teologia cristã passou séculos tentando explicar como o bem pode gerar o mal sem que Deus seja responsável. A resposta que mais se sustenta é esta: o mal não é uma criação, é uma orientação. A vontade que para de apontar para fora de si e começa a contemplar a si mesma. Não é uma substância com peso e forma, é uma ausência. O vazio que aparece quando a orientação correta é abandonada. E aqui está o que isso significa para você. Você não precisa de fraqueza para que a sua vontade erre de direção. Não precisa de trauma, de privação, de injustiça. A minha história prova definitivamente que esses elementos não são necessários. O desejo errado pode nascer do excesso, com a mesma facilidade que nasce da carência. E com muito menos resistência interna, porque no excesso você não tem a fricção do sofrimento para criar desconforto e alertar. O desejo que nasce da abundância é silencioso, é suave, é razoável. É exatamente como a voz que eu ouvi. Deixa eu te dizer o que eu vejo quando olho para você. Não estou falando de você em geral. Estou falando do padrão específico que reconheço. E reconheço porque passou por mim primeiro. Você tem talento, talvez muito. E as pessoas ao redor reconhecem isso. O que é bom num sentido, mas cria um problema que você ainda não nomeou completamente. Cada reconhecimento externo eleva a régua interna. Cada elogio diz, implicitamente, você está nesse nível. E a mente que já se dobrou ligeiramente sobre si mesma
ouve esse elogio e pergunta: nesse nível, comparado com quem? E começa a comparação. Não com quem está muito abaixo de você. Isso não produz desejo, produz conforto. A comparação que move o desejo errado é sempre com quem está um degrau acima. Um degrau. Não uma escada inteira. Um degrau. Próximo o suficiente para parecer alcançável. Distante o suficiente para produzir tensão. Você acorda às 3 da manhã e pensa: eles têm o que eu deveria ter. Não o que eu quero, o que eu deveria ter. A palavra deveria é onde a minha voz mora. Ela transforma desejo em reivindicação. Transforma a comparação em injustiça. Transforma a vontade de mais em certeza de que o mais já era seu desde o início e foi retido. Eu não precisei te convencer de nada disso. Já estava em funcionamento antes de eu aparecer. Isso é o que Paulo registrou em 2 Coríntios 11:14, quando escreveu que me disfarço em anjo de luz. Não apareço como o mal óbvio, apareço como a voz razoável, como o argumento que faz sentido, como a narrativa que justifica o movimento da vontade em direção a si mesma. 5 declarações. Você lembra? Subirei, exaltarei, assentarei, subirei de novo. Serei semelhante. Você não usa essas palavras. As suas são mais contemporâneas, mais desleixadas, mas a estrutura é idêntica. Eu mereço mais reconhecimento pelo que entrego. Se eu estivesse na posição deles, faria melhor. Por que eles chegaram lá e eu não? Eu poderia ser tão grande quanto o maior nessa área. Eu tenho o que é preciso para estar no topo. 5 declarações. Estrutura idêntica. Vontade dobrada sobre si mesma, olhando para cima, justificando cada degrau com a inteligência que ela mesma corrompeu para fazer o serviço. Eu não preciso te destruir. Só preciso que você continue naquele espaço. O espaço que a pergunta criou, onde as premissas erradas parecem razoáveis, porque você nunca parou para questionar a premissa em si. Apenas respondeu a pergunta, sem perguntar se a pergunta merecia ser feita. A única proteção real, e eu estou te dizendo isso não como conselho, mas como observação de quem conhece o mecanismo por dentro, é a direção da vontade. Não o conteúdo do desejo, a direção. Uma vontade que aponta genuinamente para fora de si, que se move em direção a outro, não por estratégia ou cálculo, mas como estrutura. Essa vontade não tem espaço interno para o que aconteceu comigo. Não porque seja imune, porque está orientada de forma que a pergunta, por que não eu, não encontra solo fértil. João escreveu em 1 João 4:8 que Deus é amor. Amor, agapé em grego, não é sentimento, é orientação, é a vontade estruturalmente dirigida para o outro. Eu era a criatura mais próxima de Deus, e me movi na direção oposta. Dobrei o que havia sido feito para se expandir. O resultado você conhece. O que você vai fazer com o que acontece dentro de você quando a voz aparecer, e ela vai aparecer, com sua própria voz, com sua própria cadência, com sua própria versão razoável da mesma pergunta? Isso ainda não está escrito, por enquanto. Mas antes de ir, uma pergunta que não é sobre mim. Quando foi a última vez que você sentiu a voz que não era completamente a sua? A que usava as suas palavras, mas tinha outra pergunta no fundo. A que soava razoável, quase justa, quase certa. O que você fez com ela? Deixa nos comentários. Não o que você acha que deveria ter feito. O que você realmente fez. Eu já sei a resposta, mas quero que você a escreva.